Olá, amigas. Espero encontrá-las todas bem, com saúde, com alegria e com muita paz em seus corações. Hoje estamos aqui para fazer uma pequena reflexão, trazendo uma lenda da mitologia grega para que possamos refletir um pouco. A Caixa de Pandora. Rezam as tradições da mitologia grega que, após a construção do planeta pelos deuses do Olimpo, dois titãs, os irmãos Prometeu e Epimeteu, foram convocados para adornar a Terra com suas características finais que possibilitariam a sustentação da vida a ser desenvolvida. De grandes caixas, extraíam tudo o que necessitavam para decorar a terra. Estabeleceram os mares, os rios, as planícies verdejantes e os desertos, as montanhas com suas geleiras e as calotas polares. E por último, instalaram a humanidade e os demais animais por todo o globo terrestre. Ao término do trabalho, eis que se aproxima Pandora, que com sua curiosidade desejou acompanhar as últimas atividades dos irmãos. Observadora, percebeu que todas as caixas utilizadas, apenas uma estava lacrada. De imediato, os irmãos a proibiram de se aproximar da caixa. Mas Pandora, aproveitando-se de um descuido dos dois, a alcançou e a abriu. Em um átimo de segundo, saiu da caixa e se espalhou pelo mundo instantaneamente quase todo o seu conteúdo, que era composto pelas dores e sofrimentos de todos os tipos, passíveis de alcançarem todos os seres humanos. Pandora se arrependeu profundamente, mas já era tarde. Observando novamente a caixa aberta, verificou que ainda restava algo lá no fundo e que se mostrava imóvel. Era a esperança. Esta passagem mitológica, como outras tantas histórias, tenta nos explicar como tudo começou e a existência das dores, dos sofrimentos humanos, e traz no seu bojo, na sua essência, algumas correlações interessantes. Quem faz mundos não são os homens, mas deuses, ou Deus, nosso Pai. Ou seja, em última instância, é o Deus, o Criador de todo o universo, o princípio de tudo que conhecemos hoje como causa primária de todas as coisas e inteligência suprema. E os mundos, eles são feitos para que recebam vidas nas suas mais diversas expressões e são conduzidos em seu desenvolvimento na interpretação acima desta tradição por seres especiais, como os titãs, e que hoje são conhecidos como espíritos superiores. Essas vidas, por serem frutos da perfeição, não carregam em si a vida fugidia, mas sim a imortalidade com uma finalidade útil e para satisfazer o princípio da justiça e da bondade suprema,
precisam ter o mesmo ponto de partida e o mesmo ponto de chegada. Estes atributos divinos garantem a individualidade e a liberdade de ação dos seres criados, que portam direito da livre escolha de seus atos, para serem úteis no limite das suas possibilidades. Precisam alcançar uma perfeição possível a todos nós, criaturas que somos, porém, sem nos igualarmos à divina perfeição que é Deus, nosso Pai, nosso Criador. A figura de Pandora aparece na interpretação mitológica como sendo a responsável pelo sofrimento, em função da ignorância de sua causa real. Porém, ainda clamando pelo princípio da bondade suprema, nenhum sofrimento se justifica vindo de fora da responsabilidade de cada um de nós, criaturas que somos. O sofrimento, ele é fruto da nossa ignorância e é causado pelas nossas escolhas infelizes. Escolhas que fazemos enquanto estamos crescendo, amadurecendo. Escolhas que serão educadas através do aprendizado que vamos realizando, mas também através das respostas que a vida nos dá, sempre na mesma proporção. Com o crescimento do discernimento e da reflexão em nós vamos aprendendo a obedecer a determinadas regras da vida, que também nos reservam respostas positivas através dos acertos que realizamos. Acreditar o nosso sofrimento, tudo aquilo que vivenciamos, as ações de outras pessoas, demonstra de nossa parte infantilidade e imaturidade espiritual. Daí a importância do esclarecimento de toda essa obra do Evangelho, de toda a obra espírita, de toda a obra que nos traz sabedoria e que nos aproxima de Deus, nos trazendo a esperança, aquele sentimento que ficou com Pandora, ainda na caixa, imóvel, e que existe em todos nós, e que nos dá aquela confiança em Deus, na sua sabedoria e na certeza de um futuro melhor. A esperança nós poderíamos também chamar de fé. Em um determinado ponto da evolução dos seres, essa esperança é fé. E vivemos esse momento atualmente. Passamos a ter certeza desta fé raciocinada que abraçamos, que é calcada em postulados lógicos, para que se produza uma certeza interior fundamentada, para que possa estabelecer em nós aquele equilíbrio emocional e psicológico no enfrentamento das situações em que nos encontramos, de desequilíbrio, de desarmonia, de tudo quanto passamos, principalmente nesse momento na Terra. A doutrina espírita, na condição de consolador prometido por Nosso Senhor, nos possibilita esse esclarecimento necessário para a plenitude do desenvolvimento humano e mostrando que o sofrimento terá fim quando as causas do sofrimento
forem eliminadas do nosso comportamento, do nosso sentimento, do nosso pensamento. E que a percepção da felicidade aumentará dependendo sempre das escolhas felizes que façamos diante das possibilidades que a vida nos oferece. Então, devemos pensar muito em tudo quanto estamos vivendo e não nos esquecermos que a esperança, a fé, é aquela luz a nos guiar, a nos alicerçar para a caminhada da nossa vida. Essas histórias são muito importantes e interessantes porque nos mostram muito de nós mesmos. Nós podemos dizer que a esperança, ela é a mensageira poderosa da vida, auxiliando o caminhante cansado no rumo que parece não ter fim, mas que tem. Então vamos pegar alguns textos para refletirmos. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 13, nós vamos ler um pequeno trecho. O homem pode amenizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme a maneira pela qual encare a vida terrena. Tanto mais sofre, quanto mais longa ele considera a duração do sofrimento. Foi o que acabamos de dizer. Se temos uma visão diferente do sofrimento, se temos uma visão que não precisamos sofrer, que não precisamos nos amargar diante das tribulações, das dificuldades, dos obstáculos, nós mudamos a nossa percepção, mudamos a nossa conduta e tudo se torna mais leve. É claro que quando estamos ou somos deparados pela dor, nós sentimos, nós nos desarmonizamos muitas vezes e sofremos naquele momento, mas com a compreensão de que aquela circunstância pela qual passamos é importante e significativa, é uma lição que devemos aprender e que Deus nos ofereceu através de uma tribulação, de uma perda ou de variadas outras circunstâncias. Para nosso aprendizado, nós crescemos. E embora sintamos dor, nós conseguimos entender, e então o entendimento, a compreensão, a aceitação minimiza o sofrimento, que não precisa nos acompanhar. Como vemos muitas vezes acontecer conosco, com outras pessoas, em que o sofrimento parece acompanhar a vida das pessoas por todo o tempo de suas existências. Não é isso que Deus deseja. E continuando, ora, aquele que se coloca do ponto de vista da vida espiritual abarca a vida corpórea num piscar de olhos. Então, aquele que percebe ser mais do que um ser material, um ser espiritual, ele consegue verificar, viver, experienciar a vida de forma muito mais tranquila. Ele a vê
como um ponto no infinito, compreende a sua brevidade e reconhece que esse momento penoso passará bem depressa. E é verdade. Se assim agirmos, sem nos vitimarmos, sem acharmos que tudo ocorre conosco, que estamos sofrendo e que tudo tem sido muito pesado para nós, tudo ficará muito difícil. Mas se observarmos pela visão espiritual, nós vamos conseguir enxergar que toda essa dor que possamos estar passando, ela será breve, tão breve quanto a nossa aceitação. Estará de acordo com o tempo que pudermos, esclarecidos, mudar o comportamento mental para estruturar, interiorizar isto, para que isso se dê no comportamento do dia a dia, através da fala, através do ouvir, através da expressão que damos em nossas vidas. A certeza de um futuro próximo mais feliz sustenta e encoraja, e em vez de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. É assim que devemos agir, como o Evangelho nos ensina, agradecer as dores que nos fazem avançar, porque ainda necessitamos disso para caminhar mais rapidamente. Para aquele, ao contrário, que apenas vê a vida corpórea, esta lhe parece interminável, e a dor o oprime com todo o seu peso. O resultado daquela maneira de encarar a vida nos leva a dar menos importância às coisas deste mundo, compelindo o homem a moderar seus desejos e a contentar-se com a sua posição, sem invejar as dos outros, atenuando a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Daí, esta criatura, este homem, aure uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, se entrega voluntariamente à tortura e aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. Então aqui, essa passagem do Evangelho nos mostra como deveremos agir para modificar o nosso caminho e termos a fé, a esperança em nosso coração e em nossa vida. Do livro Reflexões Espíritas, nós retiramos também um pequeno trecho. Há certamente muito ainda por fazer. A nuvem do crime e da violência, o vapor dos tóxicos e o vírus do sexo em desequilíbrio, a ronda da miséria socioeconômica permanecem em crescimento nos inúmeros departamentos humanos. Todavia, medidas profiláticas estão sendo tomadas e terapêuticas valiosas se apresentam, buscando debelar estes flagelos destruidores. Há a predominância do bem no mundo moderno. Os protestos que se verificam em toda parte contra os abusos e a delinquência caracterizam o processo de crescimento da sociedade e a sua ânsia de harmonia. É o que temos visto em toda parte do planeta. O homem protestando contra a violência,
contra o preconceito, contra todas essas coisas que estão arraigadas ainda à materialidade, para promover a mudança necessária. A mudança necessária que o nosso mundo necessita para poder realizar a sua missão de mundo que está em transformação para mundo de regeneração. E assim continua. Milhões de pessoas estão voltadas para a saúde, a educação, o bem, o progresso tecnológico e moral, preparando com sacrifício os novos tempos. Nós podemos verificar isso hoje em dia. Como todos estão voltados para a saúde neste momento de pandemia, em que em todo o planeta, os cientistas, pesquisadores de todos os setores estão voltados para amenizar a dor, para promover a saúde, o equilíbrio, a harmonia dos corpos, das mentes, dos corações. Tudo isto está havendo uma transformação muito grande. Através da educação, o bem está progredindo, está tomando o espaço que deve ter. Precisamos, aqueles que buscamos realizar o bem, ser corajosos para espalhar o bem, contagiar o bem, porque o mal é audacioso e o bem precisa ter a sua posição no mundo para minimizar esse mal, dissolver o mal que há nas criaturas ainda ignorantes, ainda voltadas apenas para a materialidade. Então estamos vendo esse progresso tecnológico que está também alavancando o processo moral, o progresso moral, a transformação, a reformulação íntima, para que as criaturas tenham empatia, se coloquem no lugar das outras, sintam a dor das outras para poder, sentindo mais, ajudar. E tudo isso está acontecendo, preparando o novo tempo com sacrifício. O sacrifício de alguns que hoje estão quase como maioria. Então precisamos todos nós fazermos parte deste grupo que investe no amor, investe na educação, na evangelização de si mesmo, para ser um ser melhor para o seu semelhante, para ele próprio, para que ele compreenda as dificuldades, as provas do caminho, as dores, os desvios e, com força de caráter, possa vencer todos esses obstáculos, encontrando a sua missão no mundo. Vidas que se estiolam na miséria, no esquecimento, estão sendo resgatadas pelas mãos do amor, que se alia à técnica para o milagre da redenção humana. Estamos vendo isso muito. Embora seja o mal mais propagado na mídia, nós sabemos também que o bem campeia no coração do homem e na sua prática, no dia a dia. Há milhares de pessoas envolvidas com o bem, auxiliando aqueles sem teto, aqueles que estão nas ruas, ou aqueles também que têm seus lares e que têm até uma parte econômica muito boa, mas que são solitários. Estão sendo ajudados pelo amor, pela humanidade que existe em cada criatura que já despertou, que já sabe que a vida tem um propósito e que devemos persegui-lo para vencer-nos, para nos engrandecer.
Viceja a esperança, prenunciando o fim destas horas ainda difíceis, vestígios perniciosos da noite que parte em retirada. Estamos vendo isto. Estamos passando estes tempos difíceis, essas horas ainda difíceis, esses vestígios perniciosos, os vírus da maldade, da violência, da insensatez, da indiferença, para que o contágio do amor cure a todos nós. Pela bênção da paz de Deus, pela fé que nutrimos e que chamamos esperança. No livro Diretrizes para o Êxito, tiramos um trecho em que ele diz assim: quando o indivíduo se encontra na encruzilhada de decisões importantes, é a esperança que o emula à seleção do caminho a seguir. Quando os céus se apresentam ameaçadores, sombrios, é a esperança que anuncia a claridade vitoriosa, que logo mais chegará. Quando as dificuldades aturdem e as perspectivas de êxito fazem-se mais remotas ou impossíveis, é a esperança que propõe novos tentames, a fim de que tudo se modifique. Quando a morte domina, arrebatando os seres queridos da convivência física e deixando uma lacuna quase impreenchível, é a esperança do reencontro que alenta no prosseguimento da marcha. A esperança é a mensageira poderosa da vida, auxiliando o caminhante cansado no rumo que parece não ter fim. Que beleza! Todo aquele que a cultiva e nela confia, vence os empecilhos e avança, não se detendo na retaguarda, por mais difíceis se apresentem as estradas a percorrer. Enquanto vige no sentimento e brilha na mente, é possível superar os obstáculos e vivenciar alegrias. Ninguém consegue atingir as alturas da montanha enquanto se encontra no sopé, se não for guiado pela esperança que o emula a seguir sempre. Não lhe importam os passos grandiosos que muitas vezes cessam ante os impedimentos volumosos e a falta de espaço para serem realizados. Todavia, a caminhada lenta e segura, retirando os percalços da via e prosseguindo sem receio, permite atingir o cume que fascina adiante, muito acima. A esperança é fundamental em qualquer cometimento, porque fortalece o entusiasmo e mantém-se-lhe ao lado, mesmo quando as impressões negativas começam a instalar-se. A esperança é a mensageira da alegria e a companheira da coragem, que se tornam indispensáveis para as realizações de enobrecimento humano. Aquele que sabe esperar consegue realizar o programa a que se afeiçoa, desde que não cesse de tentar, nem de confiar no seu triunfo. Que beleza!
É um tema maravilhoso, porque é a esperança que nos move, é a esperança que vence todos os obstáculos e dificuldades do caminho. É a esperança que nos faz, a cada dia, ao acordar, abrir os olhos e agradecer a Deus por mais um dia no corpo, para que possamos realizar em nossos destinos o trabalho de aperfeiçoamento. Então agradeçamos a Deus por ter nos dado, por ter plantado em nós essa planta bela que se chama fé, que se chama esperança, para que ela nos conduza nesses dias tormentosos e difíceis, nesses dias de saudade, nesses dias em que estamos sendo preparados para um mundo melhor, para um maior progresso e engrandecimento. Que Ele, nosso Criador, o arquiteto do universo, permita que tenhamos a nossa caixa, não aquela que Pandora abriu com as dores e sofrimentos, mas aquela que tem dentro dela o que necessitamos para vencer, que é a fé e a esperança. Fé e esperança são a mesma coisa. É o toque de luz de Deus em nós, como a dizer: segue, filho, prossegue, com força, com energia e coragem. Tudo passa, só o amor permanece. Que esse amor permaneça em nós, para que possamos vencer a tudo e nos engrandecer através das lições que a vida nos oferece. Há sempre sol brilhando além das nuvens sombrias, e quando ele é colocado no mundo íntimo, nenhuma ameaça de trevas consegue apagar-lhe ou sequer diminuir-lhe a intensidade da luz. Segue-lhe a claridade e vence o teu dia de insucessos, confiante e tranquilo. Do livro Momentos de Saúde. Que a paz desse instante, que chega do mais alto, através da luz dos benfeitores espirituais, do médico dos médicos, traga para cada um de nós a saúde, para que sigamos com esperança os nossos dias, nesta oportunidade reencarnatória. Um grande beijo a todos e que a paz do nosso Mestre permaneça conosco. Muita paz a todos.